Tu conhece uma série chamada Monster? A história de Ed Gein? Bom, recentemente saiu o que podemos dizer, né, que é a terceira temporada da antologia Monster, né? Agora com a história de Ed Gein, o famigerado açougueiro de Plainfield, ou o Ghoul de Plainfield, o carniçal de Plainfield, né? Antes a gente teve a história de Dahmer, né? Jeffrey Dahmer. Depois os irmãos Menendez. E agora Ed Gein, né? Estrelada pelo ator Charlie Hunnam, no qual faz o papel de Ed Gein, né? E a série, ela não só mostra os fatos da vida do Ed Gein, né? Mas como ele serviu de inspiração para os serial killers da cultura pop, né? Que vieram aparecer depois, como Norman Bates de Psicose, ou Leatherface de Massacre da Serra Elétrica, né? E por aí vai. Buffalo Bill de Silêncio dos Inocentes. Então, a história de Ed Gein, né, ela é uma história triste, né, e macabra, né? O Ed Gein, ele é o segundo filho, né, do casal Gein. A mãe dele, uma mãe com problemas mentais, né, muito narcisista e fanática religiosa, né? Criava os filhos assim com um rigor extremo. Os filhos não podiam, ela não queria nem saber dos filhos se relacionando com alguém. Era algo assim que eles não podiam nem ter amigos, né? Para ela toda mulher fora ela, né? Era uma prostituta. E os irmãos, né? Sendo criados num lar complicado desse, né? Assim, o pai um alcoólatra assim, não conseguia parar em nenhum emprego, né? O pai morreu relativamente cedo, né? Olha aí, não tão cedo, né? O pai morreu, o Ed, quem já tinha mais de 30 anos. O, o pai dele morreu, né? E aí as coisas começaram a ficar mais difíceis para eles, né? O irmão mais velho dele quis sair, né, do lar deles, né? Eles viviam na zona rural, né? Na fazenda, né? No condado de Plainfield. E o irmão dele quis ir embora, né? Quis casar. E só que aconteceu um acidente com ele, né? Houve um incêndio, ele acabou desaparecendo, esse irmão dele, e depois foi encontrado morto, né? A série aborda esse fato, né? Curiosamente, né? Que a morte dele, do irmão dele, assim, foi meio esquisita, né? Porque o legista ele deu um laudo de asfixia, né? Por causa do incêndio. Mas foi escrita em uma das biografias do Guin, né, que havia um sinal de concussão no irmão. Né? Apesar de nenhuma autópsia ter sido feita, né, a polícia também não investigou isso aí. Que suspeitam, né, que o Ed Gein tenha matado o irmão. Né? Na série ele mata o irmão. Né? A série, tudo bem que ela mostra os fatos da vida dele, né, assim, de certa forma, algumas coisas assim são bem fiéis, né, mas outras, né, é liberdade poética, né, é ficção. Por exemplo, a namoradinha que ele tem lá, né? Não há registro dessa mulher e etc e tal, né? Mas há registro, né, de que ele era babá, né? Você fez serviços de babá, né? Além de trabalhar na fazenda, né, e fazer bicos, etc. Ele também chegou a fazer bicos de babá. E as mulheres que ele matou, né, ele de fato as conhecia de verdade, né? Então, a série brinca muito com isso também, né? Mas ela retrata, de certa forma, retrata bem como era a vida dele, né? E dos problemas que ele teve, né? Na fase, já ali pela segunda metade dos anos 40, início dos anos 50, né? Ele era muito aficionado por revistas populares, né? De aventura e tal, mas aquelas revistas assim mais pesadas, né? Que cultuam a morte. Principalmente revistas falando sobre canibais e atrocidades nazistas, né? Isso fascinava ele, a série mostra isso bem também, né? Como eles mostram lá a história da cadela de Buchenwald, né? Ele realmente via aquelas revistas, né? Ele era fascinado por aquilo ali, né?
E assim, ele já tinha uma mente complicada, né? Você sabe, a, as biografias de psicopatas, serial killers, né, assim, são bem similares, né? Basta você ter, claro, existe uma propensão, né, genética, mas você é criado, né, desde cedo num ambiente assim complicado, né, tóxico, cheio de abuso e tal, né, é, é realmente é complicado e triste também, né? Então, tudo isso eles mostram na série, né? E quando ele começou, né, a ter o hábito de violar túmulos, né? Ele, quando ele foi preso, ele confessou, né, ter violado, ter ido pelo menos umas 40 vezes a cemitérios locais, né, para desenterrar cadáveres e tal, né? Muitas vezes ele chegava lá, né? Ele tinha aquela vontade, né, de ir lá, violar os túmulos, mas muitas vezes ele chegava lá, aquela vontade desaparecia, ele ia embora, mas outras vezes ele ia lá, né? Ele pegava os cadáveres, né? Violava, pegava as partes dos cadáveres para guardar de lembrança, né? Ele fazia móveis, né? Ele faz tigelas, né? Com os crânios, né? Isso aí realmente ele fazia. Quando a polícia, pouco depois que ele confessou ter matado duas mulheres, né? A contagem oficial, né? De mortes dele foram duas mulheres. Pouco depois que ele matou a segunda, né? Ele matou a dona de uma taverna, né? E a dona de uma loja de ferragens. Depois que ele matou essa dona da loja de ferragens, a polícia começou a investigar, né? E chegou na casa dele e descobriu todo o material que ele tinha lá, né? Ele tinha tudo isso aí, pedaço de cadáver, móvel feito de pele, as tigelas de crânio, né? Tudo isso aí, né? Até uma caixa de sapato com vulvas dentro. Não sei se eu posso falar isso. Mas enfim. Mas tudo isso é mostrado na série, né? E a série também ela faz um paralelo com os serial killers fictícios, né? Que surgiram a partir dele, né? Eles mostram a história do Psicose, né? Do filme Psicose, né? Como o filme foi feito, né? O Leatherface também, né? Ele aparece. Tem uma morte lá que o Ed Gein comete, né? Com a serra elétrica, mas aquela morte que aparece na série não é oficial, né? Ali é liberdade poética também, né? Mas, de fato, o Ed Gein, ele usou uma serra elétrica para tirar a cabeça dos cadáveres dele, né? Isso aí realmente foi confirmado pela perícia. Então, para quem gosta desse gênero, né, e para quem tem estômago, né, vale a pena dar uma olhada, né? E é bem interessante, assim, para quem gosta, né, assim, de entender, né, quem gosta não só quem gosta de true crime, né, mas para quem quer entender esse mundo, né, de psicopatas e etc. Ou se você quer, se você tem interesse, né, por essas coisas assim da natureza humana, né, o, o mal ele não está lá fora, né, o mal está dentro de nós, né, esse tipo de coisa, né. Vale a pena dar uma conferida. E a série, ela realmente é muito bem produzida, muito bem produzida. A caracterização está impecável. O Charlie Hunnam, quase não reconheci ele também. Está muito bem no papel, eu achei ele muito bem no papel. Então, essa é a minha dica de hoje. Fica aí para quem tem o interesse. Vale a pena dar uma conferida. Mas, se você não tem estômago para isso, então passe reto, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente aqui em todas as redes sociais para receber mais dicas de série, filme, jogos e etc. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta, comente e compartilhe com todo mundo e nos vemos na próxima. Valeu e até mais.